fomos aqui desafiados pela Elsa para fazermos aqui o lançamento deste livro de contos, que, para além de tudo, desta época natalícia e dos contos de Natal, é também uma homenagem à avó da Elsa, mas também por ela uma homenagem a todas as avós e a todas aquelas memórias que nós temos das consoadas, com cheiro a rabanadas, a folhoses e com muita gente, quando as famílias eram maiores do que são hoje, e portanto para nós é sempre um gosto fazer estas atividades, recordar um bocadinho o passado, mas também perspectivar para as nossas crianças aquilo que nós em família podemos ser. Portanto, bem-vinda, Elsa, obrigada pelo desafio. Eu começo a apresentação a dizer que nós, a palavra para nós antes de sabermos escrever a palavra e de saber ler a palavra, ouvimos a palavra, dizemos-la e, sobretudo, devemos senti-la para que ela seja verdadeira. E, portanto, o ato da escrita e da leitura só surge depois de todas estas fases. Ao lermos a Elsa de Sousa, também nos desperta um conjunto de sentimentos e estimula-nos mesmo a pensarmos naqueles que são os valores mais puros, que são os valores verdadeiramente humanistas, que nos fazem transformar a nós próprios e também a sociedade que nós queremos naturalmente alcançar. E mesmo quando somos crianças e vivemos na nossa verdade e na nossa imaginação, e sabemos que essa imaginação, à medida que vamos crescendo e fazendo anos e que nos vamos tornando adultos, que sabemos que aqueles sentimentos às vezes não correspondem, ou seja, os sentimentos que são para nós verdadeiros na idade da infância e depois, quando somos adultos, não são tão verdadeiros assim, mas quando a matriz fundadora que nós temos na nossa educação, naquilo que são as nossas experiências de vida, é isso que nos ajuda a ser um verdadeiro alicerce naquilo que é o nosso caminho, que é a nossa vida, que se reflete naquilo que nós depois vamos ser, e é um pilar fundamental. E quando esses pilares nos faltam, de facto, nós perdemos tudo. E é por isso que é o tal lugar da infância que, ao lermos ambos os contos, e a homenagem que também a Elsa faz à sua própria avó, e todos nós temos recordações, ou a maioria de nós tem recordações dos seus avós, das histórias que os nossos avós nos contaram, até as histórias que os nossos pais nos contaram e até os nossos professores e educadores, são sempre mensagens que nos deixam alicerces para nós sermos pessoas diferentes. Este livro foi escrito com base nestas pinturas que vocês podem ver aqui atrás. Houve uma altura em que eu fui desafiada a ir a uma feira de artesanato, em Azeitão, mas foi-me dito que eu tinha que ter coisas ligadas ao Natal, e eu comecei a pensar, oh meu Deus, mas eu não tenho nada ligado ao Natal, agora o que é que eu vou inventar? Mas tinha este quadro e comecei a transformar o quadro com aquelas bolas de Natal e tal, e aquilo ficou assim, mais ou menos. Mas depois comecei a pensar, mas então isto também tem que ter aqui um propósito, não vou agora só pendurar ali umas bolas e depois se alguém me perguntar então porque é que penduraste aquilo ali, eu não sei explicar, não é? Construí um conto à volta da figura do Renoir e um conto de Natal. Pronto, resolvi assim o problema. Depois aquele foi mesmo criado de propósito para a feira. Tinha que também, enfim, apresentar, eram 2 trabalhos, disse assim, agora o outro eu vou fazer de propósito. E então fiz mesmo propositadamente e escrevi depois o conto. Às vezes acontece o inverso. Eu escrevo primeiro e pinto depois coisas sobre aquilo que escrevo. Mas aqui neste caso foi desta maneira. Eu fui muito pequena para a casa da minha avó materna, porque a minha mãe ficou doente, e eu fui para lá para ser cuidada pela minha avó. E de maneira que criou-se ali um laço muito, muito forte. Eu posso-vos dizer, isto foi numa altura em que havia muita tuberculose. A minha mãe apanhou, portanto, aquilo já foi uma recaída, digamos assim, porque ela já tinha tido um episódio e depois voltou a ter.
E o médico na altura recomendou que eu não ficasse em contacto com a minha mãe por causa dos contágios. Estávamos no início da streptomicina, não havia antibióticos ainda, estava-se no início, era muito perigoso. E eu era muito pequenina e fui para a minha avó. E criou-se ali um laço afetivo muito grande. O hábito não era tanto alguém chegar e trazer, era todos os vizinhos cozinhavam para toda a gente. Sim, Ou sim. seja, eu fazia filhoses, o vizinho fazia sonhos, o outro fazia um pudim e fazia sempre a mais e andávamos a bater às portas uns dos outros e a entrega das várias coisas. O galo assado é uma das memórias e o bacalhau com batata, realmente. Aqui em Almada, esse é o que eu tenho presente, apesar de haver a influência da chamusca por um lado e do Porto pelo outro, que eram os dois picos opostos. Mas sim, nascida e criada aqui, era muito essa tradição do bater às portas. E o que deixa saudade na aldeia era, acabávamos de jantar, enquanto os mais velhos estavam no lume, nós vinhamos cá para fora naquele frio e sentir os cheiros das casas de toda a gente e cheirava a Natal, que é uma das coisas que mais falta sinto, é o cheiro a Natal. Ora bem, o que era o Natal em Almada, nessa altura? Portanto, não havia as tradições beirãs, como aqui, nem sequer as tradições alentejanas. Eu estou a falar de gente da Almada, que eram os meus pais, os meus avós, gente da Almada. Dava-se a circunstância que o meu avô era embarcado. E era sempre desejável, ele era barbeiro num dos barcos da Companhia Colonial de Navegação. E então dava-se a circunstância de que desejávamos sempre que o Natal coincidisse com a presença do meu avô. E quantas vezes isso aconteceu, que nas vésperas do Natal o comandante fazia questão em acelerar, às vezes, o barco para a tripulação poder estar com os seus familiares na altura de Natal. E então o velho avô Gino, que era meu avô e meu padrinho, chegava nas vésperas de Natal. E eu lembro perfeitamente da alegria que eu tinha e que os meus pais tinham e que a minha mãe tinha, toda a família. Quando tocava a campainha, às vezes, nas vésperas de Natal, à noite, tocava a campainha, abria-se a porta. Quem é? Perguntávamos nós. É o Pai Natal. Vinha o velho Gino, o velho avô Gino, com o saco cheio de coisas que trazia de bordo e para distribuir pela família toda. Não era só os residentes naquele piso. Eram as minhas tias, os meus tios, porque isto acontecia, isto é um pormenor que talvez as pessoas mais novas não saibam. O barco chegava a Lisboa e depois, passado 2 ou 3 dias, ou uma semana, voltava outra vez para as duas costas chamadas, a costa oriental e a costa ocidental da África. Não é? Chamavam as duas costas. E, portanto, descarregava o que tinha sobrado, distribuía para a população. Aquele comandante distribuía para a população. O que quer dizer que o velho Gino trazia alicerces suficientes para distribuir para a família toda e para os vizinhos da rua. Este era o Natal em Almada. Muito, na minha rua, e eu fui criado assim, muito de distribuição do que vinha por toda a gente das redondezas, dos meus vizinhos. Era uma coisa interessante. Portanto, eu fui criado neste espírito de distribuir, até pelo exemplo do avô e que a avó dava. A confecção era a galinha assada, galinha do campo, ou galinha assada, o bacalhau com batatas, era normalmente à volta disso. E o velho bolo de rei que era comprado numa, não sei onde, mas em Almada, numa casa. Era um bocado isso. No cerne da questão que estava era a distribuição dos bens que o meu avô trazia pela família da casa, pela família que não estava da casa e pelos vizinhos. Era essa a distribuição. Como tive essa experiência, também quando me casei, também quando tive os filhos, também já sabia o que é que me esperava, porque nós não temos tempo certo para estar em casa ou para estar fora. Portanto, estava 4 ou 5 ou 6 meses fora, depois estava 2 ou 3 em casa. E o sentimento para mim, digam que disserem, o Natal, as pessoas dizem, o Natal é todos os dias do ano. Ok, sim senhor. Mas isto é uma frase feita. Agora, para quem vive uma vida inteira fora e chega à casa, não é preciso ser Natal,
dezembro, se for daquilo que for. Qualquer altura, para mim, era Natal. Bastava era estar com a família, estar com os meus filhos, porque desde que nasceram, isto é um bocado difícil, mas tudo se supera. E estes padrões de educação, da vivência que nós tivemos, foi tudo incutado aos meus filhos. E nesse aspecto, o que é que a gente pode fazer hoje em dia? A vida é completamente diferente do que era no meu tempo. E acho que das pessoas era diferente. Hoje não há tempo para nada. Os filhos, se estão governados, têm as suas vidas, não têm disponibilidade como nós tínhamos, ou os nossos pais tinham, connosco. Pronto, parece que falta tempo para tudo e mais alguma coisa. E depois as pessoas só se reúnem, e quando podem, nestas épocas. Não é durante o ano inteiro. Mas pronto, é a vivência dos natais que eu tive. Uns muito bons, outros uma tristeza por faltar o pai. Com avós, eu não tinha avós paternos, só tinha avós maternos, mas pouca vivência na beira. Mas mesmo assim, quando lá estava, lá estão as broas, isso tudo, feito na beira baixa, que aquilo era de... Madeiro. Aquilo, assistir à matança do porco, no espeto, aquilo era uma fogueira enorme, com o pessoal todo cá fora, tudo à roda. Pronto, quer dizer, essa vivência eu tenho-a presente. Não sendo muita, mas tenho-a presente com os meus avós. Eu gostava muito dos meus avós. E especialmente, não era só por gostar deles, era a vivência que uma pessoa tinha de sair da cidade de Lisboa, que, pronto, miúdo, que ia para a escola, etc, e ir lá para cima, para a província, para a casa dos avós, e estar lá, e aquilo era pessoal até a chega. E eu gostava, e tenho muitas saudades disso. Isso tenho. Não especificamente em épocas de natais, porque nunca lá tive. Mas adorava lá estar com os avós. Eu ia partilhar também a questão do Natal. Eu sou de Almada, nascida e criada em Almada. O meu pai não era de Almada, mas estudou em Almada desde que foi para a primária, portanto não tinha memórias da terra. E a minha família, e também não tinha avós paternos, portanto a minha família materna, parte dela é de Espanha, portanto fizemos assim sempre um mixed. E neste momento, infelizmente, temos a família muito reduzida, porque eu já não tenho pais, praticamente não tenho tios, e o único tio que tenho vive em Espanha e também já não tem capacidade para vir cá, que era o habitual. Mas, apesar da família reduzida, tenho a certeza que os meus filhos continuarão a fazer o Natal que nós fazíamos todos juntos. E por isso acho que isso... Essa certeza que eu tenho, que ainda hoje estávamos a combinar, eu tinha o dia todo cheio de coisas para fazer, e o meu filho perguntou-me: e a que horas chegas? É para nós fazermos hoje a árvore de Natal todos juntos. Portanto, esta vivência continua a acontecer. Eu continuo a abrir, e os meus filhos continuaram, sempre nem conhecem essa versão de abrir prendas à meia-noite, sempre abriram prendas de manhã, e nós continuamos a deixar uma tigela de chocolate. E os meus filhos, um tem 26 e outro tem 24, e continuamos a deixar uma tigela de chocolate para o Pai Natal, e continuamos a pôr os sapatos na sala, e portanto acho que é possível, e eu continuo a fazer broas, e continuo a fazer filhoses, sonhos, e continuo a fazer fatias douradas, e portanto continuo a ter os cheiros do Natal todos lá em casa. E pronto, e há um momento, efetivamente, o que eu digo é que, mesmo eu tenho a esperança que a família cresça. Portanto, os avós que nós referimos aqui também devem ter passado, e provavelmente mais cedo do que nós, porque nós temos uma esperança de vida hoje maior do que tínhamos de antes, portanto, eles também passaram pelas famílias encolherem e depois voltarem outra vez a crescer. Portanto, eu tenho esperança que a família pequena que tenho hoje venha a crescer. E a esperança também, quase que a certeza, que os meus filhos também irão reproduzir este Natal que aprenderam a fazer. Portanto, acho que há esta esperança. Só um apontamentozinho. A minha mãe, que nos tempos em que não havia tanta fartura como nós temos hoje, mas que havia sempre a preocupação de ter uma prenda,
E a inocência das crianças, a propósito até daquilo que o Luís disse, a minha mãe contava muitas vezes, dizia, vê lá, tu que eu acreditava que o teu avô, portanto o pai dela, atirava uns reboçados ao ar, junto à chaminé, e eu acreditava que eles estavam a cair pela chaminé, apesar de ela estar a tirar ao ar ali. Portanto, esta inocência das crianças, efetivamente, é isto que é também o espírito do Natal e que eu acho que nós, mesmo já todos adultos, continuamos de certa forma a voltar a ser crianças quando pomos os sapatos lá e pomos a tigela de chocolate. E, portanto, acho que isso nos faz voltar a ser crianças pelo menos um dia no ano. E acho que é bom e bonito. Eu fazia questão de que eu mascarava-me de Pai Natal. Eu ficava lá dentro e tal, vestia-me, e já até à minha neta, portanto, hoje já tem 28 anos. E então eu batia à porta e lá vinha eu. Agora, isto está tudo diferente, amigos. A verdade é que hoje está tudo diferente. Havia grandes dificuldades. E o mistério vai haver, é verdade aquilo que foi a Helena ou foi a Elsa que disse ou alguém. É um problema agora quando chega ao Natal. Porque a base toda estrutural da família era realmente os avós e os pais. Mas hoje não, porque a sogra quer que vá lá não sei o quê, e então parece que tem que arranjar até um esquema. Na véspera vais comer a casa da minha mãe, este ano, e depois no dia de Natal vais comer. Para o ano é ao contrário. E andamos aí. Mas cada vez que se tem o azar de ter 3 ou 4 meses, então tem que arranjar à sorte. Portanto, nós debatíamos, o problema era que juntávamos realmente ao centro do meu pai, não abdicava de ter os filhos ali, mesmo quando casados, não abdicava de realmente os ter ali. Podiam lá estar até 1 hora ou 2, depois de ir embora para o outro lado. Mas isto é o Natal que a gente tem, mas eu creio, e é verdade, que ainda na parte da Beira e pronto, aquela parte de Trancoso, ainda se faz isso, juntar as famílias. Olha, bem haja que estamos aqui a falar das famílias. E o Natal foi enquanto os meus pais cá estiveram. Assim que os meus pais se finaram. Éramos 4 irmãos, já com um a morar aqui no seminário, outro a morar na costa, outro. Eu estava em Trás-os-Montes na altura. Diferente. O Natal transmontano ficou-me o madeiro, uma fogueira enorme que durava até o ano novo. Aqui a Almada era nas coletividades, nem incrível. Eu nunca fui, quer dizer, frequentava a academia, mas não, era mais incrível. Estava ali, eu sou do Castelo, ali, da antiga freguesia de Santiago. Portanto, a incrível era a nossa casa. O Henrique está aí, o Gil. Então, a lembrança que eu tenho é de rabanada, que eu adoro rabanada, ela fazia com vinho, fazia com leite condensado. E era frango assado. Peru não era tanto assim, porque meu pai não gostava tanto do paladar do peru, né? Mas era basicamente isso. E eu percebo pelas outras famílias, assim, que eu conheço no Brasil, é nesse nível que a coisa anda. E conforme o tempo vai passando, as condições financeiras também vão sendo mais apertadas. Então você vai reduzindo as coisas, vai indo, como vocês falando, aí a gente sai da casa dos avós, que era o centro da coisa, e vai para... Eu cheguei a ir na casa de namorado da minha filha, passar o Natal. Já foi uma coisa que foi mais ainda se diluindo, uma coisa assim. E, enfim. Mas eu acho que a saudade tem que ficar até um ponto X, porque senão a gente
remoem um saudosismo já mais doloroso. E eu acho que isso não é muito legal. Eu acho que a gente tem que valorizar também as coisas novas que acontecem, tentar trazer esse espírito do Natal com esse formato mais contemporâneo, para a gente não sofrer Pai Natal, tanto. vocês não têm noção. Né? Caiu o Carme e a Trindade e mais alguma coisa que houvesse para cair. Eu fiquei com um desgosto profundo, porque um dos meus primos, que éramos mais ou menos todos, regulávamos para as mesmas idades, espreitou, foi mais arteiro do que eu, espreitou e disse: o Pai Natal é a nossa avó. Ai pá, vocês não têm noção. Eu chorei copiosamente a manhã inteira, pronto, debaixo daquela decepção, porque para mim, se o Pai Natal era a minha avó, estava tudo acabado. Quer dizer, Se fosse hoje era uma queixa no Ministério é, Público. completamente. Completamente. De maneira que eu acho que o pior de tudo é quando nós descobrimos mesmo que não há Pai Natal e que não há nada disso e que temos que ir na realidade, aí é que a coisa fica. A tarde e a noite toda a ouvi-los. Podem crer. Mas vou ser breve. Eu só quero agradecer à Elsa o convite e dar-lhe os sinceros parabéns por toda esta determinação nos desenhos, da pintura, dos livros. Realmente, só mesmo pessoas determinadas conseguem isto. Certamente o Raul Pereira de Sousa, onde estiver, deve estar muito, muito orgulhoso de ti. Obrigada, Parênteses. Mudando de assunto. Diz ali a Helena, Sra. Presidente, que citou aí um caso muito giro. Aquela história dos roçados enviados pela chaminé. Eu vim para Almada com 10 anos. E até os 10 anos vivi em Redondo, no Alentejo. E o meu pai, precisamente, fazia isso. Mandava os cortinhos lá para cima e caíam. Eu estava sentado, só que eu fugia. Olha, o Pai Natal está aí. Eu ia-me embora. Aquilo era óbvio demais para mim. Aquilo não podia estar a acontecer e ia-me embora. Que nos vai deixar aqui coisas bonitas se calhar para as nossas crianças e para os nossos menos jovens. E foi também uma oportunidade, de certo modo, de cada um deixar a sua própria lembrança acerca de uma época que infelizmente já não é como era há 20 ou 30 ou 50 anos atrás. Mas de qualquer maneira, o facto de nós termos as memórias desse tempo é já uma mensagem de esperança para que os que vêm a seguir de nós façam, se calhar construir outras tradições, mas sempre com esta ideia de facto estarmos juntos, que acho que é o que é mais importante. Sejamos família ou não, sejamos filhos e pais e avós, o importante é estarmos juntos, que é aquilo que nós estamos aqui a fazer. Eu quero reiterar os meus agradecimentos à Academia Almadense, ao Luís Palma, às pessoas que fizeram o grafismo deste livro, Vítor Borges, José de Sousa, meu marido e companheiro, e ao Ciro, que está aqui também a fazer a reportagem deste evento. Uma salva de palmas para todos.